Mas ela me ouviu, meus pensamentos implorando ajuda ao universo. Ela queria me conhecer. Ela veio através do meu pensamento, seguindo a onda da energia do meu poder, que trouxe ela até mim. Anseia o dia que nos veremos pessoalmente, ela me diz, e se despede meu sonho. Jacob lê a minha mente, vê a mulher que eu vejo. Diz que ela se parece com uma humana, parecida com você. Ele fala ao notar a semelhança, mas acho que era só os cabelos castanhos claros mesmo, dourados queimados de sol, que parecia um pouco com o meu. Não sei. Que ajuda ela a ver que precisamos nesse momento. Porque só agora, depois de tanto tempo, o que tem por vir que ainda não vi em minhas visões? Nem Alice, mas essa mulher vê algo que ainda eu não vi. E por isso está me procurando. Se ajuda para ser algo bom, eu ainda não sei. Nas minha vida até hoje, me ensinou que eu preciso ter pouca expectativa do futuro, com medo de prever algo no futuro, onde não vejo as pessoas que eu amo mais. Jacob me beija. Você não vai me perder. Me beija me lembrando que estava comigo, custe o que custar, seja o que houver. E mesmo depois, acreditamos em um futuro. Mesmo depois da morte, acredito que a minha alma pode procurar por ele. E estaremos sempre juntos. Porém, paro de pensar. Ele me beija e eu o vejo. Olho em seus olhos, sinto seus dedos passando suavemente pelo meu corpo. Com sua mão quente, escutava apenas o som dos nossos corações a bater. Eu queria, e ele também. Antes de ter que ver ele sair pela porta novamente, e mais antes do sol nascer, ele ainda é meu, e eu o queria. Porque isso me trazia para mais perto dele, me beijava e sentia meu corpo procurar pelo corpo dele. Ele voltava a procurar pelo meu olhar. Eu queria que ele me beijasse ainda mais. Eu sei que ele ainda não estava satisfeito no meu corpo. Ainda o procurava, querendo terminar o que havia começado. Eu queria beijar o seu corpo inteiro. E ele queria beijar a minha boca. Eu me contraía quando sentia sua pele na minha, me fazendo querer por mais ele. Sentia seu coração disparar em minhas mãos. Ele encostava sua cabeça sobre meu pescoço, recuperava o fôlego. Ele também tinha. Se acostumado com a vida imortal. Não se cansa, passar dias nos meus braços, sem parar para tomar ar ou comer, mas agora ele afirma ser muito mais intenso, mas porque ele sabe exatamente onde tocar para me tirar o fôlego e me fazer perder a concentração, parar de respirar por um segundo, enquanto voltava aos meus sentidos para o meu próprio corpo. Mas o sol sobe rápido no céu, fazendo ele se lembrar que estava atrasado para suas aulas com Seth e Sam. Apesar de Lia assumir o seu lugar, no lugar de Seth, até que seu bebê chegue. Ele se transforma em lobo, eu subo em suas costas,
ele me deixa na casa de Esme, antes de subir a trilha para ir à aula de Lia. Já havia começado sem ele, apenas Sam e os alunos da turma. Passo o dia analisando livros de Carlyle. Ele saiu com todos para fazer compras nas últimas coisas de bebê. A casa nunca esteve tão agitada. 3 bebês e 3 mães demandam bastante tempo dos vampiros. Vejo eles cansados, e os bebês de Liz e Mary ainda nem nasceram. Imagina a casa quando eles chegarem. Agora aproveito o tempo e o silêncio da casa para ler. Mas não acho nada do que procuro aqui. Hoje a aldeia está calma. Chove uma fina chuva de camada, fazendo a floresta e as flores de Alice, que plantou no chão da floresta, parecerem ainda mais vivas, verde claro e escuro, com camadas de flores coloridas. Era um caminho que ela fez com um altar de flores, perto da fogueira, entre as árvores. Imagino perfeitamente um casamento aqui, assim como Alice deve ter visto em uma das suas visões. Meu aniversário de casamento com Jacob está chegando. Eu queria fazer algo diferente. Acho que vou usar as flores que Alice usou aqui, no jardim, antes que elas murchem e sequem para que novas flores nasçam. E quem sabe despertar o desejo de novos jovens da tribo. Como Jacob diz, muitos garotos solteiros, na matilha, que precisam se casar para tomar jeito, ele diz, ao virar homem e parar para ficar se desafiando a pular de penhascos para provar que são fortes. Jacob se transforma e transformou toda a cabana que seu pai fez na sala de reunião do conselho, onde eles se reúnem para falar de assuntos particulares da tribo. Lá também tem uma prateleira com todos os livros que o pai de Jacob escreveu. Seu avô, quando criança, assim como ele, finalmente aprendeu a escrever e a ler. E pedia para ele escrever tudo o que ele ouvia do seu avô, as histórias da tribo, as primeiras canções. Billy nem sabia o que escrevia. Às vezes ficava fascinado pelas histórias do seu avô, cheias de detalhes e emoções. Jacob não deixa as pessoas pegarem ou mexerem, pois são histórias sagradas da tribo, e só o chefe da tribo pode tocar nelas. Eu já li alguns ao lado de Jacob, mas queria aproveitar o silêncio da chuva caindo e as pessoas recolhidas em suas casas, as crianças na escola, escutava suas risadas, procurava por livros quileutes, algo que até hoje eu ainda não li. Já perdi as contas de todos os livros que eu já li e decorei com minha memória fotográfica. Lembrava deles, de cada página que li. Imagino quantos mais livros minha mente poderia registrar nessa biblioteca infinita. O tempo passa e leio várias histórias do avô de Billy. Contava sobre como os lobos chegaram à tribo. Eram seres mágicos da natureza. Foram criados para proteger a floresta e tudo que nela vivia, para sempre, e se mantêm intactas e sagradas, assim como as leis da natureza. E os quileutes foram escolhidos por eles para proteger. E foi assim que foi surgindo a lenda dos lobos, jovens que herdavam em seu sangue o dom de proteger a floresta, assim como eles. Os seres da natureza passavam uma parte do seu poder para a tribo, e todos aqueles que conheceram a esses seres da natureza herdavam seus poderes,
assim como o pai de Jacob, mas nossos filhos e os seus filhos e os filhos que eles um dia terão. Neste mesmo livro, diz que eles prometeram voltar no futuro, quando sua ajuda fosse necessária. Era isso, simples e sutil, escrito à mão, por uma criança que na época não sabia os significados dessas palavras. Só foi compreender quando foi reler tudo isso que havia escrito. Minha dúvida era: quem são esses seres da natureza que a família de Jacob diz no passado? Que hoje a magia deles faz os Queleutes no sangue dos seus filhos, assim como Jacob, e o poder dele que ele tem, sua força. Até Sam veio, mesmo no passado, quando ele abandonou a sua matilha, pois ele tinha sangue de um líder e de um chefe, assim como um Black. Os guerreiros da noite não eram apelido dos Blacks no passado. Eles eram os guerreiros da noite. Era o apelido deles, dos Blacks, no passado. Líderes que protegiam a tribo com seu coração e alma. Uma herança valiosa deixada na família. Um poder e não coisas valiosas que poderiam ser facilmente roubadas por ladrões. A magia era o poder dos Queleutes. Herdaram esse poder dos seres mágicos, protetores da natureza. E este poder, nas lendas descritas em pedaços de papel, muitos anos e anos de histórias da tribo, contadas de pai para filha, desde que as primeiras canções da tribo foram cantadas e as primeiras histórias escritas. Disse a Jacob que deixaria meus diários aqui também. Um novo capítulo às histórias Queleutes milenárias da tribo de Jacob. Apenas um lapso do tempo, uma vida, uma geração. E as histórias novas que foram acrescentadas na árvore da vida aqui da tribo. E nas próximas histórias que serão acrescentadas depois que essa geração partir, e uma nova aldeia nascer de novo, seguindo as tradições e as lendas históricas que escrevi hoje. Em um futuro que sonho que a aldeia possa existir anos e anos depois que nós morrermos. Estava lendo, concentrado nas histórias da tribo. Paro, refletindo, os olhos na janela, a chuva fina caía ainda. Vejo Lia descendo a trilha de longe, seus passos, pisando duro no chão, irritada ou nervosa, querendo controlar sua loba interior. Vejo Sam atrás dela. Leio seus pensamentos daqui onde estou. Ela estava brava com ele. Mais uma vez, ele a beijava. E ela tentava fugir dos seus próprios instintos. Ele atrás dela, querendo mostrar que era um tolo infantil. E hoje era um homem. Só hoje, depois de sofrer muito, ele vê em seus olhos que ela sentiu o mesmo que ele, e se esquece de onde estava e de todas as razões que faziam ela odiar o Sam. Para de escutar o que ele dizia. O cheiro de lobo dele fazia ela perder a noção do que pensar, do certo ou errado, e para por apenas um segundo e o beija, o abraça, seu corpo ali sem camisa, só de bermuda molhada e suja de lama por lutarem na chuva, até os lobos mais jovens pedirem para descansar. Não aguentavam mais os treinos massacrantes de Lia. Mas ela diz: só assim não acabarão mortos. E isso
fazia eles encararem essa luta sem fim, junto com Lia. Mas Sem entendia o motivo de seus treinos tão pesados. Ele também não pôde salvar o seu amor, e hoje tenta recolher os pedaços que sobravam de seu coração. Mas ele enfim tem ela em seus braços. Ele retribuía feliz os seus beijos. Ela se esquecia de onde ela estava e se poderia estar sendo observada. Ela não conseguia mais ver motivos em sua mente que façam ela esquecer de Sam. Ele agora era tão real em seus braços, seu cheiro de lobo, os lábios que tocavam os seus, enquanto suas mãos tentavam atrair o seu corpo para mais perto, se esquecendo de onde estavam. Mas Lia escuta passos na trilha. Ela sai pela floresta, mas ela olha para Sam. E ele olha para ela e a segue no meio da floresta. Vejo os passos que ela escutou eram de Jacob. Ele voltava à aldeia, me procurando. Me vê na janela de sua antiga casa, sorri e vem até mim. Seu corpo estava quente, mesmo encharcado pela chuva fria lá fora. Ele me beija ao entrar pela porta e diz: "O que faz aqui sozinha?" Lia os livros do seu pai. E ele sorri. Gosto de ler às vezes também, quando me sinto triste ou sem respostas. Mas ele para e me olha, me abraça. Seu corpo molhado da chuva começa a molhar o meu vestido. Senti saudades, ele diz, ao voltar a me beijar. Eu também, respondo, enquanto ele rouba mais um beijo e tenta tirar o meu vestido. Desliza suas mãos pelos meus braços, fazendo meu vestido cair até o chão. A água da chuva que escorria do cabelo de Jacob fazia meu corpo todo se arrepiar. Ele beijava meu pescoço e deslizava os lábios pelo meu seio, beijava todo o meu corpo, me fazia suspirar, quando me pega no colo e me deita em sua antiga cama de solteiro. A casa agora vazia. Antes ele vivia aqui. Quando eu o via, mas não o conhecia, como conheço ele agora. Ele sorri e diz: "Nunca fiz amor nessa casa", pensando em algo novo que ainda não tínhamos feito. Ele me puxa para mais perto, deitado sobre sua cama, entregue aos seus braços. Ele se encaixava no meu corpo e eu o beijava. Entrelaçava meus dedos em seus cabelos, ainda molhados pela chuva. Ele respirava forte, me abraçava e me apertava contra a cama, fazendo meu corpo todo se iluminar em contato com sua energia. Ele me olha enquanto eu ia ao seu encontro e ao encontro de seu corpo, procurando pelo seu toque, pelo amor que sentia no meu peito. Eu o beijava e ele deslizava os dedos sobre o meu corpo. Eu o sentia, ele me abraçava e olhava em meus olhos. Meu corpo escorregava sobre o dele, mais e mais rápido, seguindo os ritmos dos nossos beijos. Ele me conduzia, como se escutasse a música que tocava toda vez que eu o beijo, e vejo o reflexo do meu corpo em roupa, entrelaçado ao dele em seus olhos. Sinto ele me beijar enquanto ainda procuro por ele, por mais o último beijo, antes que o ar que há em meus pulmões se acabe, com a mesma velocidade que sinto o corpo dele mais perto do meu. Ele respira ao meu lado, buscando com os seus dedos ainda acariciar o meu corpo deitado sobre o seu. Escutava seu coração desacelerar aos poucos. Ele me olha rindo toda vez que olhamos a casa. Parecia ter tido uma briga. Livros caídos no chão, o abajur. Mas era só eu e ele, se perdendo nos beijos um do outro. Ficamos ali deitados em sua antiga cama de solteiro, abraçados.
pensando nas vezes que ele dormiu aqui, quando eu ainda estava na faculdade, ou quando ele me viu nua pela primeira vez, mas não podemos ficar juntos, porque fomos flagrados pela família. E ele voltou para cá, sozinho, pensando em mim, enquanto eu pensava nele, no meu quarto. Ele diz, escutava meus pensamentos. Eu voltei para cá, ficava pensando em você, neste corpo que tive em minhas mãos e não pude ter por completo. Sofria e andava em círculos. Não parava de pensar em você, seus beijos, seu corpo encostado no meu. Sentia seu perfume, sua pele macia, seu cheiro impregnado no meu corpo. Não, eu não consegui dormir. Passei a noite esperando o dia chegar. Lembrava o tempo todo dos seus lábios, do momento que tirava sua camisola e você feliz e animada, querendo aquilo tanto quanto eu. Escutava seu coração acelerar, seu corpo, e eu tinha aquela imagem na minha mente. Aquela mulher linda que não paro de pensar. Em breve será finalmente minha esposa. Seu corpo, seu cheiro estava ao meu lado, dormindo comigo todas as noites. Não estaria mais sozinho. Sempre me senti um lobo solitário, destinado a ficar sozinho. Até pensei em deixar você partir sozinha com sua família. Já estava acostumada a viver sem você, quando você foi estudar fora. Todos aqueles longos anos sem você. E quando você voltava, era só para almoços e jantares de família. E logo você voltava para a faculdade. E eu estava aqui de novo, sozinho. Me ocupava com os jovens da tribo, para que os anos passassem mais rápido. Querendo lutar contra mim mesmo por tentar te esquecer. Esquecer o beijo de adeus que você me deu aqui, na varanda dessa casa, do meu pai. Dizia que gostava de mim, mas eu não via isso. Você me beijou e eu briguei com você. E aí você fugiu para a faculdade, pedindo para não fazer mais isso. Eu queria que você fosse feliz com um humano normal, um garoto da sua idade. Eu não me achava bom bastante para você. 5 anos na faculdade. Foi o tempo que eu fiquei longe de você. Mas você se formou. Seus pais foram até a sua formatura e trouxeram você de volta para casa. Você não aparecia há anos. E eu tentava viver a minha vida respeitando a sua escolha. Mas quando você chegou e eu fui até a sua casa, em mais um jantar de família, que eu me prometi que se você me deixasse e me desse qualquer sinal que gostava de mim e que eu não estava louco e que também sonhava com você e seu beijo de partida, que me arrependi tanto de não ter retribuído, ter deixado você sair da minha vida, porque achava que se eu ficasse com você, não teria chance de se apaixonar por uma outra pessoa que te amasse de verdade. Mas eu não sabia que era eu essa pessoa que te amava. E eu saberia que ele iria cuidar bem de você. Mas aí você descia as escadas e eu parado na porta. Pensava no que diria você depois do jantar. Eu e você, com as nossas conversas na varanda da sua casa. Eu contava sobre as aulas da minha escola na aldeia. E você em silêncio me olhava. Eu via em seus olhos, mas eu era cego e não via você. Mas eu te beijei, lembrava do seu último beijo. Queria sentir o sabor dos seus lábios pela última vez, antes de me despedir. Mas você olhou para mim e me beijou, me abraçou. Queria aquilo assim como eu. Não era loucura da minha cabeça. Eu sentia seu coração bater rápido, igual ao meu, quando te abraçava e te beijava ainda mais, só mais uma vez, torcendo para não ser mais um sonho.
mas era real. Eu te amava pela primeira vez e via que você também me amava. E hoje é a minha mulher. Tenho você em meus braços, e essas lembranças do meu tempo sem você ficaram no passado, que eu nem quero mais lembrar. Como me doía, e eu me torturava tentando ficar longe de você, achando que isso ia fazer bem para nós dois. Eu estava errado, assim como tantas outras vezes, sobre tantas outras coisas, que só compreendi e aprendi com o tempo. Ele me olha e fala: você me transformou em um homem que sou hoje. Graças a você, você me transformou em um marido, em um pai e agora um avô. Vejo nossos filhos felizes com as pessoas que eles escolheram. Foram felizes, até mesmo Raoni, que morreu tão jovem. Todos foram felizes, porque se a gente não tivesse ficado junto, eles não teriam nascido. E hoje não conheceriam isso. Isso me faz me sentir completa. Ter a nossa família reunida. Sempre foi o meu sonho, ter uma família. Sempre foi só eu e meu pai. Não tive uma mãe. Ela morreu no meu parto aqui na aldeia. E nessa época não tinha pessoas como você aqui, ou Carlyle, para ajudar nessas horas. Mas meu pai me contou tudo sobre ela. Mas sempre foi eu e ele. Natal, aniversários. Por um tempo eu deixei ele sozinho nessa casa. Sumi por meses pelas florestas, achando que seria mais feliz sendo um lobo solitário. Mas aí você nasceu. Me perdoei. Eu ia te matar quando você nasceu, para me vingar de sua mãe, que havia morrido, cega de raiva. Mas eu olhei em seus olhos e vi seu coração puro e forte. Sentia que tinha que te proteger. Mas na verdade sempre foi você. Me salvou da escuridão. Fez todos verem, assim como eu vi. Ajudou tantas pessoas, sem pedir nada em troca. E hoje estamos aqui, onde sempre desejamos em nossas conversas do passado. Eu não imaginava em uma vida mais feliz aqui na aldeia. Você e eu já rodamos o mundo viajando, mas voltamos para o nosso lar, onde eu nasci, onde você também nasceu, onde nos casamos, e eu tive você em meus braços pela primeira vez. Sempre foi o nosso lar. Sempre desejei viver aqui, ao lado dos nossos filhos, ver eles crescerem e viverem aqui, junto com você na floresta. Passamos a noite ali, em sua antiga casa. Dormia sobre seu peito, em sua antiga cama de solteiro. Escutava sua respiração, que sonhava tranquilamente. Me levanto sem fazer barulho. Encho um bule de água e coloco no fogo para fazer um café. Vasculho as gavetas da cozinha. Encontro torradas e uma geleia e monto uma mesa. E ele acorda, vem até mim. Sua cara de sono. Ainda era muito cedo. A aldeia estava em silêncio ainda. Todos dormiam tranquilamente em suas casas. Ele me beija meu pescoço, me abraça, faz o café para nós. Coloca a garrafa de café na mesa e se senta. E serve 2 copos. Começa a comer as bolachas e sorria para mim. Esta é a primeira vez que tomamos café aqui juntos, ele diz. Se lembrava das vezes que tomava café ao lado do seu pai. E hoje sente saudades de não poder ouvir suas histórias, que ele sempre contava em suas reuniões. Mas sente-se feliz. Vejo ele se iluminar toda vez que ele fala de seu pai. Como se fosse possível ver a energia de seu pai, Billy, protegendo por ele, seguindo seus passos, como se ele pudesse dar o seu poder ao Jacob, no dia que ele morreu, assim como Raoni fez com Seth e Lia,
E hoje posso ver isso facilmente. Agora paro e observo a energia de Jacob aumentar toda vez que ele sempre lembra de seu pai. Mas agora observo com meus olhos humanos. Vejo o poder dele percorrer suas veias, seu coração, para todo o resto do corpo. Ele sorri. Você sempre analisando tudo. Ele fala sorrindo, tomando seu café, enquanto escutava meus pensamentos. Ele diz: eu sei que meu pai me protege, assim como sinto que Raoni protege Lia e Sete e a nossa família, suas filhas. Por isso acredito em seus pensamentos. Ele me ajuda a lavar os copos. Eu digo que tenho consultas a atender. Ele me beija e sai para mais uma de suas aulas. Vai dar aulas de combate. Mas se diverte em fazer os jovens lobos reclamarem de seus treinos que levam eles até a exaustão. Paro e fico observando os livros da prateleira da antiga casa de Jacob. Os livros que seu pai escreveu quando era jovem. Procurava mais livros que ainda não tinha lido. Vasculhava e olhava título por título, escrito à mão. Lendas, curas, músicas, histórias. No meio desses livros, tinha um pequeno caderno, escrito à mão. Letra muito difícil de entender. Parecia de alguém que estava aprendendo a escrever, junto com uma criança. Erros e palavras escritas pela metade. Fui lendo aos poucos e era um pequeno começo de um diário. Parecia ser do pai de Billy, o pai de Jacob. O avô de Jacob escreveu este livro. Quando ele começou a aprender a escrever junto com Billy, ainda pequeno, na escola da tribo. Depois das aulas, Billy explicava para ele o que ele tinha aprendido. Lia as matérias junto com Billy, como se ele estivesse aplicando um teste nele, para que ele não descobrisse que ele estava apenas aprendendo junto com seu neto a ler e escrever, depois de velho. E assim que conseguiu escrever frases, ele começou a contar a sua história. Ele descreve que antes de se casar, ele se apaixonou por uma mulher, branca, mas de cabelos parecido com um das suas irmãs índias, de sua aldeia, exceto pela cor dourada de seu cabelo, refletia na luz do sol. Ela procurava por pedras no riacho da floresta, pedras coloridas que ela achava bonita. Colocava em suas mãos. As pedras faziam barulho enquanto ela brincava com elas em suas mãos, passando de uma mão para a outra. Ele a observava, a moça que caminhava pelo muito longe da tribo e da cidade. Longe o suficiente de humanos. Não parecia ter medo da floresta. Não parecia estar perdida. Sabia exatamente onde ela estava. Não tinha medo de ir embora no escuro. Não parecia ser de lá também. Seu vestido molhado e sujo de lama. Por andar descalço pela floresta por quilômetros. Flores nos cabelos. Mas ela via que ele a observava e sorri para ele. Mesmo envergonhado por ser flagrado, vai até a tal mulher. Para em sua frente. Ela sorri. Ele não usava roupas. Esqueceu que se destransformou de lobo para humano quando passava pela floresta e escutou ela cantando. Mergulha na água. Ao ver ela sorrir para ele aparecer nu na sua frente. Mas como ele não sentia frio, nem se lembrou que precisava usar roupas, ou achou que seria notado. Ela mergulha ao seu lado. Ele perguntou o que ela fazia tão distante da cidade, mais próxima. Ela disse a ele que vivia nas florestas, escondida em cavernas, viajando sozinha, longe das cidades.
Temia os homens, ela disse a ele. Seu olhar, seus olhos castanhos, seu cabelo dourado e sua pele clara. O sol fazia seu cabelo ficar ainda mais dourado. Passei um tempo escutando as histórias do passado desta mulher, que ele acabou de conhecer, hipnotizado pelos seus olhos, que lembravam o chão da floresta. A beija, mas ele achou que ela iria fugir dele, mas não. Ela o beijava e o abraçava. Deixou seu vestido ser levado pelas águas da cachoeira. Se entregou a ele ali mesmo, às margens do riacho. Ele era noivo de uma jovem da tribo, mas nunca tinha tido, até aquele dia, uma mulher nua em seus braços. Podendo tocá-la, sentir o seu corpo, ele a beijava e a abraçava, mas acabou dormindo abraçado a ela. Mas quando acordou, ela havia sumido. Ele achou apenas o seu vestido, procurando por ela na floresta. Aquele vestido de algodão e rendas, surrado com a barra suja de lama. Era a única lembrança que ele tinha que aquele momento foi real. Ele voltava todos os dias, até naquele mesmo lugar, mas nunca viu a tal mulher. Se casou anos depois com a sua noiva. Teve filhos e mesmo velho caminhava na floresta, lembrando da tal mulher misteriosa que ele conheceu. Este era o fim deste romance, um diário antigo do avô de Jacob. Quando ele era jovem, se apaixonou, mas nunca mais a viu. E ele nunca a esqueceu. Mas o destino não permitiu a eles uma segunda chance. Trágico e intenso, estava curiosa. Quem foi essa mulher? E por que ela o deixou? Nunca mais voltou. Ela sabia onde ele estaria, mas não voltou. Era mais um romance triste baseado em fatos reais, que apaixonados não ficaram juntos no final da história. Jacob estava na porta, nem escutei ele chegar. Passei o dia todo lendo este diário. Ele perguntou o que fiz o dia todo. Trazia marmitas de Alice para o nosso jantar e estava preocupado porque minha família disse que nem fui lá hoje. E ele veio logo ver se eu ainda estava aqui. Procurei pelo seu cheiro e viu que eu ainda estava em sua antiga casa. O que faz ainda aqui? Ele fala curioso. Li um diário antigo de seu avô. Mostrava a ele. E ele vem e se sentou ao meu lado na mesa e folheia o caderno amarelo de tão velho, escrito à mão com letra garranchada. Ele se apaixonou por uma mulher misteriosa, mas ela o deixou e nunca mais voltou. Ele vê o desenho feito com um carvão. Parecia uma mulher alta, magra, de cabelos compridos. Ele diz: mas por que isso é importante? Ele diz isso e não parecia nada interessado. Achei romântico, eu respondo. Ele escreveu sobre um amor que teve, mesmo sendo trágico. Ele diz: vamos para nossa casa, trouxe o jantar. Ele se transformou logo depois de dar as vasilhas de comida. Eu subi suas costas e subimos a montanha. Ainda pensava na mulher que fez o chefe da tribo da época se apaixonar. Partiu seu coração indo embora, para nunca mais voltar. O que essa mulher sentiu? Deve ter sido algo especial, porque ele escreveu sobre isso, mesmo depois de velho, quando aprendeu a escrever com o pai de Jacob, ainda criança, e morreu sem ter a segunda chance. E sua esposa morre, e ele passou o resto dos seus dias esperando essa mulher misteriosa voltar, irritado por não saber o seu nome, para chamar por ela pelas florestas do mundo. A única coisa que ele tinha na sua lembrança de sua mente. Ele chamava por ela em sonhos e em pensamentos, quando olhava o riacho pensando nela, pedindo para as águas levarem. Ele falava que ela visitava
ele em seus sonhos. Dizia que sentia muito, mas não poderia voltar, e que ele deveria ser feliz. Mas ele mesmo assim chamava por ela, para que ele não ficasse triste. Ela o visitava em seus sonhos, trazendo alegria em seus dias. Via Billy brincar através dos seus olhos. Mas um dia ele morreu, levando no peito o amor que ele sentia por ela. Sempre fui apaixonada por histórias de romance com fins trágicos e felizes, assim como via nas minhas histórias. Não conhecemos o destino de todos, e nem todas as visões do mundo que o meu poder tem não podem nos trazer o final dessa história. Mas os de Alice são capazes de prever todo o futuro e os destinos de cada pessoa. Apenas vemos coisas que elas estão programadas para acontecer, e é revelado de acordo com que evoluímos no caminho de nosso destino. Jacob vem tomar banho comigo e me abraça. Diz que não sei por que você se preocupa tanto com coisas que aconteceram anos antes de nós dois existirmos. Ele me beija e eu o amo. Me abraça e olha em seus olhos. Beijo seu pescoço e deixo ele admirar o meu corpo enquanto deslizo os meus dedos sobre seu corpo. Ele sorri, me abraça e continua a me beijar. Consigo sair do chuveiro um tempo depois, esquecendo no fogão um risoto e o filé que Es me mandou. O cheiro era maravilhoso. Jacob pega os pratos e talheres e leva à mesa. Volta para pegar as panelas. Ele me olha e me beija. Vem jantar, meu amor. Se senta ao meu lado e começa a comer. Me abraça e me ajuda a lavar os pratos depois do jantar.